Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem obrigados nesse dia de muita chuva aqui em Maceió, nessa segunda-feira chuvosa. Hoje é dia de jogo, hoje tem jogo no estádio Repelé, Aparecidense e CSA. CSA e Aparecidense se enfrentam nesse confronto aí. Vamos falar muito do jogo, mas vamos falar também de muitas situações externas ao jogo. Aviso de antemão que hoje resolveram fazer uma limpa aqui nessa casa, então pode ser que vocês ouçam alguns ruídos fora desse áudio aqui da minha voz. Então, vamos direto pro jogo. Time do Aparecidense. Não tenho como eu ficar aqui tentando tirar suco dessa laranja que é o Aparecidense. Eu vou dar um parâmetro bem geral para vocês, porque o time do Aparecidense não oferece muita coisa pra gente analisar, não oferece muita coisa pra gente comentar. Então vamos lá. Aparecidense. Pega aquelas estatísticas, né? Aquelas velhas e boas estatísticas que a gente sempre bota aqui no início dos vídeos. 6 derrotas e 2 vitórias. O time da Aparecidense é o lanterna da Série C. Acabou de trocar de técnico, vai ser a estreia do Emerson Maria, que é um técnico rodado do futebol brasileiro, muitas pessoas conhecem, mas é aquele treinador que é muito mais, como é que eu posso dizer, emoção do que tática, aquele cara muito mais influenciador na palavra, no vestiário, do que um revolucionário ali no campo. Segunda pior defesa, é um gol a menos do que o Remo. Pelo menos essa estatística foi quando eu montei a pauta no meio da semana. Não sei agora de cabeça se o Remo jogou e mudou isso, mas até a montagem da pauta era a segunda pior defesa da Série C, então tem a possibilidade de já ser a pior defesa da Série C, caso o Remo tenha jogado. Perdão por não ter a informação. Mas vamos lá, vem de 2 derrotas em casa, perdeu as 2 últimas. E o time da Aparecidense não é um time que tem um grande elenco, tem jogadores conhecidos. Os jogadores conhecidos que tem é o Alex Henrique, que é muito mais conhecido aqui pra gente, de Alagoas, porque ele jogou no Asa, jogou no próprio CSA. É um cara muito rodado no futebol brasileiro, ele é uma referência por lá. O Aparecidense tem o passe dele, ele sempre tá saindo por empréstimo e voltando. É um cara que tem muitas temporadas na Aparecidense, então é meio que uma referência por lá. Tem o Calisson, que jogou no CRB, jogou na América, jogou no Ceará. O Calisson Canhoto, que joga de ponta direita, às vezes no Aparecidense jogou como camisa 10. Não vive uma grande fase, mas assim, é um cara conhecido, é um cara que tecnicamente é um pouquinho acima dos outros. Eu trouxe aqui outros nomes pra gente discutir. João Diogo, a torcida do CRB não vai se lembrar, mas esse cara passou pelo CRB numa tentativa de adquirir o passe de um jogador jovem para investir nele. Não acabou rolando, saiu rapidamente do clube. É um cara que até cria alternativas dentro do jogo da Aparecidense, mas nada demais. E aí vem os destaques, entre aspas, do time. Eu botei destaques assim porque são jogadores que têm alguns lampejos individuais que parecem ajudar a Aparecidense. O Jackson, que é um jogador de banco e ainda assim é o artilheiro do time com 2 gols. Então é um cara que, as poucas vezes que saiu do banco para o time que estava em campo, ajudou. Tem o Moraes Júnior, quase falava Júnior Moraes, que eu jogava no Corinthians. Moraes Júnior, que é um cara dá um pouco mais da jogada individual, um cara que tem uma criatividadezinha ali no ataque, mas também nada demais. E pra mim o cara mais habilidoso desse time, o cara que tem as jogadas individuais mais inteligentes quando chega na linha de fundo, que é o lateral direito David. É um cara que das tapes, dos vídeos que eu vi da Aparecidense, era o cara que se mostrava mais lúcido, principalmente na parte ofensiva do time da Aparecidense. Mas é isso, o time da Aparecidense tem poucos jogos bons. Atuou muito bem contra o Náutico, foi o único jogo que atuou decente como mandante, ganhou bem do Náutico. Também foi um dia que nada deu certo pro Náutico, mas assim, mérito da Aparecidense. Jogou bem contra o Ipiranga, fez um jogo que dificultou as ações do time da casa, que era o Ipiranga naquele momento, que é um dos melhores times da Série C. Então assim, fez 2 partidas dignas, 2 partidas honestas, mas as outras, que praticamente foram só derrotas, o time é dominado, o time não oferece um poder de reação. Então provavelmente se o CSA fizer o primeiro gol, pode dar um abraço no seu companheiro de arquibancada que os 3 pontos provavelmente vão vir. O CSA teria que ser muito incompetente para não conseguir os 3 pontos depois que faz um gol na Aparecidense. Porque é um time
Dificuldade de criar. A criação é muito óbvia pelas laterais. É aquele jogo muito manjado, muito batido, que ninguém sente dificuldade de marcar. Fragilidade defensiva imensa. É muito fácil entrar na área da Aparecidense. Muito fácil mesmo. Pelo meio é absurdamente incrível a quantidade de jogadas que os outros times conseguem criar vindo pelo meio, que teoricamente era para ser mais difícil, porque você tem mais gente jogando, você tem 3 meias geralmente, você tem 2 zagueiros, então assim, é uma fragilidade incrível no ataque. Quando criam-se as oportunidades, é uma dificuldade de finalizar absurda. Tem jogos que o Aparecidense, próprio Alex Henrique é um cara mais experiente, um cara tecnicamente jogou em outros níveis que o time da Aparecidense não jogou, tem uma dificuldade incrível de finalizar, de fazer gols. Então, assim, é um time muito frágil mesmo. Assim, ainda vai falar já de falas do Rafael Tenório no meio da semana, na coletiva, e uma das falas dele foi que nos próximos jogos do CSA, o CSA tinha que ser bem avaliado, porque teria que começar a ganhar em casa, jogar, vencer e convencer. Essa é uma partida que, se o CSA jogar e não convencer, é preocupante. Pode até sair com os 3 pontos, mas, por exemplo, contra o Manaus, o time saiu atrás, mas atuou bem. Teve momentos que recuou, tudo bem, merece algumas críticas, alguns toques, mas teve o poder de reação, jogou bem e ganhou o jogo. Esse é um jogo que nem isso você pode dar o luxo. Esse é um jogo que o CSA tem que amassar, tem que sufocar o time da Aparecidense. E se o RT fala isso, que os próximos jogos tem que convencer e vencer, esse jogo aí é fundamental. Porque se não convence e não vence nesse jogo de hoje, é preocupante a situação do CSA. Mas já a gente fala do RT. Pra dar uma colher de chá à Aparecidense, antes da gente terminar de falar sobre eles. Técnico novo, como eu falei, o Emerson Maria é um cara que inflama o vestiário, é aquele cara da imposição vocal dentro do vestiário, aquela presença. Então pode ser que o time da Aparecidense hoje corra mais, o time da Aparecidense se entregue mais, porém, eu acho que não vai adiantar muito, não vai suprir as deficiências técnicas da Aparecidense. Não vai adiantar muito esse apoio moral, esse estímulo, essa gasolina a mais. Até porque também tem outra dificuldade. O Aparecidense joga num campo que favorece muito a ele, às vezes. Não para ganhar as partidas, porque o Aparecidense só tem 2 vitórias, mas para dificultar o jogo para os adversários. É um campo muito pequeno, muito longe da realidade do Repelé, tanto de dimensão, como de gramado, como de tudo. Então, assim, vai vir jogar em uma situação completamente adversa do que eles estão acostumados. Um campo padrão FIFA, um campo com um gramado bom, num dia de chuva. Não me recordo agora de partidas da Aparecidense em dia de chuva, o CSA já jogou em dia de chuva, isso atrapalha sim. Então, eu creio que a Aparecidense não vai vir muito diferente dos últimos jogos. É um jogo para o CSA dominar e ganhar bem. E aí eu vou falar um pouco do CSA, como ele vem para esse jogo, para a gente falar sobre esses extracampos do CSA que eu acho muito importante. Vamos lá. O CSA vem para esse jogo, como eu falei, tentando se firmar ainda como um time que vence, convence, um time que está ali no G8 a cada rodada, está se estabelecendo, e hoje é uma partida para tentar conseguir algumas posiçõezinhas a mais ali do G8, se estabelecer ainda mais. É um time que vem com essas críticas sobre jogar muito recuado, muitas vezes não conseguir, não entender a partida que dá para ganhar, dá para sair mais, e aí às vezes fica preso demais nessa questão do recuo, do jogo mais reativo, e acaba não conquistando os pontos que a torcida acha que merecia ganhar. Como eu falei no outro vídeo aqui, contra o próprio Operário, contra o Altos, poderia ter saído com mais pontos, principalmente fora de casa. Em casa tá bem o CSA, mesmo ganhando algumas partidas apertadas, 2-1, 1-0, tá invicto ainda sobre seus domínios. Então, assim, tá invicto a algumas partidas no seu domínio, acho que são 4 ou são 3 partidas, porque perdeu por Confiança na primeira, mas vem numa sequência boa dentro de casa. Precisa aproveitar ainda mais isso e precisa estabelecer aquele time que a gente sempre fala, time mais ofensivo possível. Não dá para abrir. Essa é uma partida que não dá para você botar 3 zagueiros. O Bergantin não pode fazer essa inversão hoje.
tem que jogar com os 3 meio-campistas, os 2 atacantes de lado e o Taliari. Beleza? Não tem muito mistério também. O CSA tem que vir com essa formação mais pra frente, dominar o campo do adversário, se impor e ter aquele volume de jogo que teve contra o Manaus. Muitas chances criadas que foram convertidas em pênalti e convertidas em gol. Precisa melhorar ainda mais oportunidades ainda, explorar mais o jogo pelas laterais, com o Iago Teles, o Hernandes se apresentando muito mais ao ataque. O lado direito precisa ser mais produtivo com o Robinho, a gente vem cobrando isso do Robinho. Esse é um jogo para você melhorar o que você já está buscando a melhora. E é um jogo para dar uma injeção de confiança nos seus jogadores. Mas vamos lá, vamos focar aqui no que eu falei. No meio da semana, o Rafael Tenório deu uma entrevista, vou botar aqui até o parêntese dele, o que ele exatamente falou, mas o que ele falou foi o seguinte: falou aquela questão da avaliação do time, como eu disse anteriormente, questão de VC e converser, mas falou sobre o mercado da bola. Por quê? A torcida cobra o CSA com muita razão, o CSA tem que trazer reforços. O time do CSA tem muitas lacunas, tem muitas limitações. Precisa sim de reforços urgentemente o CSA. E aí o RT alegou, ou expôs a situação de que o mercado não oferece opções diferentes do que o CSA já tem em campo, já tem no seu plantel, no seu elenco. E que não iria trazer jogadores que iam ser mais do mesmo. Quer trazer jogadores que agreguem uma diferença no elenco que já existe. E aí disse que queriam um atacante de lado, meio campista e um centroavante. E aí vamos lá. Eu acho que isso aí foi para dar uma justificativa ao torcedor, porque eu não acredito nisso. Pode até que, vamos supor que até que, dependendo do grau de exigência do jogador que o Rafael Tenório quer ou queira, pode até ser verdade. Mas eu acho que outros times já estão provando que isso não é 100% verdade. Eu vou trazer um panorama do mercado para a gente tentar esclarecer. Eu não gosto que o torcedor seja enganado, nem o torcedor seja levado a acreditar em coisas que não são 100% verdade e que ele não tem tempo no dia a dia para avaliar se é verdade ou não, se entregar numa pesquisa, ir atrás de informações. Então, estou fazendo isso porque eu acho que o torcedor do CSA merece. Vamos lá, já vou pegar jogadores que já foram contratados por times da Série C e já são reforços, já estão treinando, vão jogar logo por esses clubes, dentro dessas posições que o Rafael Tenório disse que estava com dificuldade. Vou começar pelo São Bernardo, que é o melhor time, o time que tem mais dinheiro, então não tem uma dificuldade financeira. Mas foi atrás de um atacante de lado na Série B. O Silvinho estava no Mirassol, não estava bem, estava oscilando entre titular, reserva. O treinador novo, que é o Mozart, já não estava muito a fim de utilizá-lo. São Bernardo conseguiu um acordo, liberou o jogador veio para o São Bernardo. Já eu falo o que eu tiro de conclusão dessas situações. Claudinho, que é um meio-campista, subiu com o Cruzeiro da Série B para A, fez algumas boas atuações na Série B já antes com a Chapecoense. Então, um cara que foi útil em 2 times diferentes na Série B. Estava encostado, esquecido lá no Cruzeiro. O Cruzeiro está se livrando de algumas peças que ainda são remanescentes da Série B. O Pouso Alegre foi lá no Cruzeiro, pegou esse meio campista que joga tanto de meia direita, segundo volante e às vezes um pouquinho mais adiantado, e agregou ao seu elenco o Pouso Alegre. Pegou um jogador que estava na Série A e trouxe para o seu plantel. Gerson Magrão fechou com o Botafogo da Paraíba. Estava na Ferroviária de Araraquara, fechou com o Botafogo da Paraíba, meio campista. E por último, o Álvaro, que era um centroavante que estava no Ceará, fechou com o América. Vamos lá para as situações de mercado. O São Bernardo tem um poder aquisitivo melhor, então eu vou dar uma colher de chá, mas o que é que o São Bernardo fez? Procurou uma alternativa na Série B, que estava balançando, um cara que não tinha certeza se iria ficar no seu time, se adiantou aos demais, entrou em acordo com o Mirassol, conseguiu tirar ele e trouxe. Foi criativo no mercado. Agora, esses próximos 3 são coisas que
Realmente não dá pra entender como o CSA não teve essa leitura de mercado. Por quê? Claudinho tava lá encostado no Cruzeiro. E ele se encaixa sim no perfil que o CSA não tem. Um cara versátil, um cara que joga de meia direita, um cara que joga de segundo volante, que traz o volume e velocidade muito maior no meio campo do que os meio-campistas do CSA. Poderia até ser um cara que desse mais segurança pro Tomás Baixo jogar de camisa 10. Porque ia ser o cara que ia iniciar jogadas, ia ser o cara que ia acelerar o jogo da cabeça da área, ia ser o cara que ia ser o companheiro do Tomás Baixos, e o CSA não se antecipou ao Pouso Alegre. E eu tenho certeza que entre jogar no CSA e entre o Pouso Alegre, a chance do cara vir jogar no CSA é muito maior. Mesmo com todo o problema financeiro, a limitação, eu acho que o CSA ainda é um time que tem muito mais credibilidade e visibilidade no cenário nacional do que o Pouso Alegre. O Gerson Magrão, o CSA disse que não tem meio campista, o camisa 10. O Gerson Magrão tem a identificação dele com o CRB, blá blá blá, PVP. Mesmo que não fosse titular, o Gerson Magrão é um cara que tecnicamente agrega muito. Ano passado foi campeão da Série C com o Ituano. Ano passado não, ano retrasado. Ano retrasado, o Ituano já estava ano passado na Série B. Foi campeão da Série C com o Ituano, subiu com o Ituano. É um meio-campista muito mais criativo e muito mais adaptado na camisa 10 do que o Tomás Baixo, que é originalmente um camisa 8. É um cara que tem a cabeça muito mais pensante do que o Tomás Baixo, que é um cara que quando tá ali na 10 joga mais de meio atacante, o cara chuta muito a bola, não é um cara tão criativo. Ainda que eu gosto muito dele. Mas o Gerson Magrão ia trazer uma alternativa muito diferente ao time do CSA, que não tem um cara criativo como ele. O Álvaro é um centroavante que estava na Série B. É um cara que tem as características completamente diferentes do Talhari. Talhari é um cara um pouco mais baixo, um pouco mais rápido, mais técnico. O Álvaro é um cara que ainda tem muita força física, muita velocidade, mas é um cara muito mais de trombada, é um cara muito mais físico, um cara muito mais de presença de área, que na Série C eu já falei que é muito importante você ter um cara desse para fazer sombra, por exemplo, ao Talhari que vem bem, ou até para jogar os dois juntos, dependendo da situação. Então os times estão indo atrás, estão analisando o mercado, estão trazendo bons jogadores, dentro das características que o Rafael Tenório disse que não estava encontrando no mercado. E aí eu peguei aqui e fiz uma pesquisa sobre outros caras que ainda estão aí no mercado, que o CSA poderia correr atrás. E iam encaixar exatamente com essa característica que está sendo alegada e que não acha no mercado. Peguei 3 caras que estão livres, alguns com algumas ressalvas, mas eu acho que seriam boas apostas para o CSA. Primeiro de tudo, meio campista, Thiago Alagoano. Eu acho que quem acompanha a Série B, o torcedor do CSA, ficou 2 anos na Série B, conhece muito bem o Thiago Alagoano. Cara que é ídolo no Brusque, um dos maiores artilheiros da história do Brusque. Jogou várias Série Bs boas, inclusive a Série B que o Brusque ficou lá entre o G7, quase subiu. Não foi bem pelo Criciúma, foi dispensado, tá livre no mercado. Tem a vantagem dele ser daqui de Maceió, que algumas pessoas vão dizer, não é vantagem, tem que ter dinheiro, mas muitas vezes é vantagem se ele tiver a proposta de R$1 do CSA e uma proposta de R$1 do Amazonas. Eu creio que muito provavelmente ele viria jogar no CSA com a mesma proposta. É um cara que tem a característica completamente diferente de qualquer meio campista que está no CSA. É um meio atacante muito mais criativo, muito mais de volume, muito mais veloz. Um cara que tem a finalização, um cara que sabe fazer gols, que ninguém ali do meio campo do CSA tem esse cacuete de invadir a área para fazer gols. O Tomás Baixo faz gols muito mais de bola parada do que com a bola rolando. É um cara que está aí livre no mercado. Qualquer hora alguém pode ir lá e pegar o cara e o CSA está cochilando, tá dormindo no ponto. É uma ótima peça para o CSA. Eu tô falando isso aqui, todas essas coisas, óbvio que eu não sei como é que tá o fluxo de caixa do CSA, como é que eles estão financeiramente, eu só tô dando alternativas como se eu fosse um cara de empresa de análise de scout. Eu não sei quanto você tem em caixa, eu tô dando as análises para você, tô dando as opções. E eu acho que o Thiago Alagoano ia ser uma baita de uma contratação feita pelo CSA, se assim fosse feito. Beleza? Vou trazer outra alternativa agora para a posição de centroavante. O Chris Lam, que é um cara que estava jogando fora do país, na Tailândia, já tem... Só de eu falar que ele estava na Tailândia, já vai ter uma rejeição dos torcedores. Obviamente, porque é um nível mais baixo e tal. Mas o Chris Lam tem boas atuações aqui no futebol brasileiro, pelo Vitória. É um cara que foi para um time tailandês, que eu não vou nem me arriscar a pronunciar o nome, que é difícil para um caramba. Mas... chegou lá, o time já estava na zona de rebaixamento, meio que para ajudar. O time
não conseguiu sair dessa situação, mas o Crislan foi um cara que ajudou muito a amenizar a situação. Foi um cara que chegou na metade pro final da temporada, fez 7 gols, deu algumas assistências. As estatísticas de assistência dele foram difíceis de achar, mas tem algumas. Mas mais do que isso, esses 7 gols do Crislan foram gols importantes. Isso é muito importante quando você, torcedor, for analisar a contratação de um atacante. Não olhe a quantidade de gols. Olhe a quantidade de gols e em que momento esses gols foram feitos. Porque você achar artilheiro de gol, de resultado pronto, é muito fácil. O cara que faz o gol número 4 de um 4-0, o cara que faz um gol de pênalti quando já tá 2-0. É muito fácil. Mas o Crislan não. O Crislan fez gol no meio da partida para empatar jogo. O time acabou perdendo, mas fez gol para empatar. Fez 2 gols em vitória de 3-2 do time dele. Fez gol de classificação em Copa. Então, um cara que, mesmo com o time caindo, foi um cara que teve uma boa fase. É um cara que tá numa fase boa de gols. E tá aí no mercado. Eu também acho que não vai ser um cara barato, por conta que vem do futebol do exterior. Mas é um cara que também vem a característica completamente diferente do Tagliari. É um cara de área, é um cara mais de conclusão. Então, assim, é uma boa. Pra Série C é uma boa. Ia demorar umas 2, 3 semanas pra pegar o ritmo e tudo mais, mas vale o investimento. O outro jogador, os outros 2 jogadores aqui que eu vou trazer tem muitas ressalvas. Um por questão de mercado e outro questão física. Para atacante de lado, o Léo Passos, que é um moleque que foi formado pela base do Palmeiras, que o Palmeiras tinha uma esperança de empréstimos para ele voltar melhor, porque ele já tinha dado resultado na base. Acabou não sendo assim, fez até teve bons momentos no América, mas quando ele chegou no Náutico ele se machucou e o Náutico recuperou ele e depois dispensou. E ele tá aí treinando à parte, tá fazendo alguns jogos de treino e tudo mais. É assim, é um cara que tem a questão física, talvez ia demorar para ele pegar um ritmo, veio de uma lesão grave. Então é uma contratação que eu admito que eu busquei, mas é muito arriscada para a questão física. Mas é um cara que tem características diferentes do que o CSA vem tendo no elenco. E seria um cara que o investimento seria menor, porque por ele estar um tempo parado e vai buscar recuperar esse futebol, creio eu que ele não vai ter altas pedidas. E o jogo do Léo Passos é um jogo que é muito de velocidade, é um cara que invade muita área, é um cara que, se você for pegar o lado direito do CSA, o Robinho e o Thiaguinho não invadem tanto a área. São caras ali que ficam mais pela beirada, gostam de ser assistentes. Só tem mais o Thiago Teles, que é um cara mais incisivo, que vai mais pra dentro. O Léo Passos seria esse cara. Talvez fosse um cara pra ser titular, talvez não. Mas seria muito útil para situações de segundo tempo, para você renovar o fôlego. Acho que seria uma boa aposta, dado o valor, se for realmente baixo. Se não for, eu concordo com o torcedor que reclamar das lesões e achar que não é. Mas é um cara que só jogou Série B e Série A, iria jogar uma Série C, que é um campeonato um pouquinho mais abaixo, e para recuperar, é um cara muito novo que precisa recuperar uma boa fase para voltar ao mercado. Seria uma aposta, mas uma aposta assim, beirando ali a consciência do CSA. E agora eu vou fazer uma análise assim, mais uma crítica ao departamento do CSA, que eu acho que demorou muito e perdeu uma ótima oportunidade de trazer um bom jogador, que é o Marcelo Toscano. O Marcelo Toscano é um cara que no cenário aqui nacional já teve vários ótimos momentos. É um cara que é ídolo lá na América Mineiro, fez ótimos anos na América para subir de Série B para Série A. Um cara que foi muito bem no futebol japonês. Ficou um pouco sumido e tá jogando pela Portuguesa do Rio na Série D. Por que eu botei o Marcelo Toscano aqui? O Marcelo, ele é o artilheiro da Série D. Mas se você for analisar os jogos do Marcelo Toscano, ele é um cara que ele agrega muito em vários pontos do ataque. É um cara que chuta com as 2 pernas. É um cara que tem presença de área para cabecear. É um cara que faz gol de falta. Essa semana agora fez um gol de falta de novo. Já tinha feito antes no Carioca. É um cara que tem a bola parada. É um cara que tecnicamente já é rodado. É um cara experiente. O CSA não tem ninguém experiente no seu ataque. Um cara rodado. Um cara que saiba jogar a competição. Não tem ninguém. Absolutamente ninguém. E mais uma vez, viria para ser um cara fora das características que já existem no elenco do CSA. Um cara que tem nada a ver com o Tagliari. Não é um cara tão de força, de velocidade, não é um cara tão de movimentação, mas é um cara muito técnico, um cara experiente, um cara que tem acessos no seu currículo, tem a bola parada, tem
a possibilidade de jogar aéreo, chuta bem com as duas. E tava na Série D dando bobeira. Um cara que nunca tinha jogado Série D. Aí essa semana a Portuguesa foi lá e renovou com o cara até o final do Carioca, se não tiver enganado, do ano que vem, de 2024. Até essa semana o cara tava muito no mercado. Por quê? Você convencer um cara a sair da Série D para jogar a Série C aqui em Maceió, no CSA, o salário dele na Série D não deve ser essas alturas. Você dá uma valorizada no cara. Não é difícil você convencer. Não é difícil você entrar nessa negociação. Eu não creio aqui que o Marcelo Toscano tem 5 mil, 7 mil, 10 mil reais de multa no contrato dele com a Portuguesa. Você tirar um jogador da Série D pra C é tranquilo. E o CSA perdeu um cara que poderia ser convencido de vir jogar no CSA. Eu acho que assim, pela fala que o RT deu, eu interpretei que os nomes que chegavam no CSA oferecidos não eram o que ele esperava. Então, se os nomes que estão chegando a você não são o que você espera, vá atrás dos nomes. Seja criativo no mercado. Vá atrás de opções. Vou dar mais duas aqui, agora para os seus atacantes de lado, que eu acho que é uma preocupação no CSA. Vou pegar duas situações. Vinícius Paiva, que tá no Vasco ainda, mas tá perto de sair, não foi revelado qual é o time. O Vinícius é um cara que foi dado como uma grande promessa da base do Vasco, não conseguiu engatar no profissional. E ano passado fez uma reta final de Série B muito boa com o Ituano. O Ituano só chega na última rodada com chances de acesso por conta de jogadas individuais do Vinícius Paiva. E é um cara que, tecnicamente, para uma Série B, tá na média. É um cara que tem muita velocidade. É um cara que tem uma carreira na base de muitos gols. Não conseguiu ainda converter isso no profissional. Mas no profissional trouxe uma outra arma, que é um cara que é muito assistente. É um ponta direita que tem muita essa visão de ser assistente do seu atacante. Um cara que ajuda muito na marcação. Um cara que, se você for comparar com o Thiaguinho, com o Robinho, tecnicamente tá um pouco acima. E tava esquecido no elenco do Vasco. Nem pegando relação tava. E um cara que fez uma ótima Série B ano passado. Um cara que poderia vir por empréstimo, porque o Vasco está querendo abrir espaço na folha. Então, se o CSA entrasse num acordo de pagar metade do salário, ou até mesmo 60%, 40% e o Vasco 60%, talvez com poder de convencimento conseguisse convencer, conseguisse fechar essa contratação. Uma ótima opção. E um cara muito novo. Que fisicamente nunca teve problema nenhum. Seria mais uma alternativa. Saiu uma notícia hoje, fui pesquisar antes de montar aqui o roteiro final, que parece que ele tá quase fechado com algum time que não foi revelado o nome ainda. Então, vamos ver se vai ser um time de Série B, de Série C, porque se for um time de Série C, realmente decepcionante a atuação do CSA no mercado. Ainda vou trazer mais uma opção aqui, que é o Rainer, que é um cara muito experiente, mais uma opção de jogador experiente pro CSA, para esse ataque do CSA que não tem ninguém experiente. O Rainer, que é cria da base do Fluminense, campeão brasileiro, foi muito bem no Japão, voltou para Vitória, foi para Tombense, o time da Tombense tá uma bagunça, ninguém consegue jogar, e o Rainer tá meio que de lado lá. Pegou uma relação, mas não atuou, não chegou a entrar, vários jogos sem pegar relação. É um cara que vai despertar a desconfiança do torcedor, porque não tá jogando com regularidade na Série B, mas é um cara que tem 33 anos, muita experiência, muita bagagem, que não tá jogando na Tombense, então vir jogar numa Série C com a garantia que vai atuar, que vai ser titular, ainda com a lenha para queimar no mercado, para ganhar dinheiro, pode ser que seja uma boa aposta. Mas o que eu quero trazer aqui de mensagem para o torcedor do CSA: tem que ser ativo no mercado do CSA. As opções existem, os riscos existem. Você tem que botar na balança o que você prefere ou não. Óbvio que tem a questão financeira, mas existem muitas possibilidades. Você tem que correr atrás. Os outros times correram. Botei aqui. Botafogo foi atrás de Gerson Magrão. Claudinho no Pouso Alegre. Álvaro no América. Silvinho no São Bernardo. As equipes estão se reforçando. E o CSA está parado no mercado. Não tem um indício de jogador que vai fechar com o CSA. É impossível que, enquanto todo mundo está se mexendo, enquanto todo mundo já largou na frente, o CSA ainda está aquecendo os motores. O CSA precisa ser rápido, ser preciso, ser incisivo no mercado para reforçar o seu elenco antes que equipes que não estão no páreo comecem a estar por conta desses reforços. Então, assim, fugir um pouco do tema do jogo, obviamente,
mas eu acho que o jogo é muito pobre pra gente tá aqui espremendo uma laranja que não sai mais suco. Espero que o CSA ganhe hoje. Espero que tenha uma atuação convincente, como o próprio presidente falou, mas espero que após esse jogo, essa avaliação do elenco seja feita e o CSA corra atrás desse mercado muito urgentemente. Beleza? Redes sociais aqui embaixo. Tô vendo se vou fazer a cobertura do jogo ou não. Preciso definir umas situações agora à noite. Mas se eu for fazer, redes sociais, você vai saber de tudo por lá. Agradeço a sua audiência até aqui. Por favor, se inscreva no meu canal, curta, liga na notificação e compartilha para quem você acha que vai gostar desse conteúdo diferente aqui do Futebol Lagoano. Beleza? Um abraço para você e até mais.